Quando falamos em ciência, não é tão incomum vermos discussões acerca da existência de Deus. E o que muito se vê dentro dessas discussões são frases do tipo: a ciência prova que Deus não existe. Existem muitas questões que o homem não sabe explicar, e isso prova que Deus existe. O que a gente vê nessa discussão são duas pessoas se apropriando da ciência para defender as suas vontades e crenças. Mas esses argumentos fazem algum sentido? Ou melhor, existe alguma relação entre Deus e a ciência? Bem, a minha opinião eu vou deixar para o final do vídeo. Então vamos começar esse vídeo já com uma frase do nosso aclamado Stephen Hawking. Eu não sou religioso no sentido normal. Eu acredito que o universo é governado pelas leis da ciência. As leis podem ter sido decretadas por Deus, mas Deus não intervém para quebrá-las. E aí nós temos um ótimo ponto de partida, pois o que Stephen Hawking disse é o cerne de toda a discussão, que foi historicamente agravado devido à ação de muitos religiosos. É bom ficar claro que quando eu falo religiosos, eu não estou me referindo a uma religião. A ciência tem como objetivo explicar tudo aquilo que nos cerca. Isso permite a gente dizer que a ciência surgiu juntamente com a filosofia, ou como filha da filosofia, quando a filosofia trouxe indagações do tipo como e por quê. A ciência ela tomou a responsabilidade de estar explicando os eventos, os acontecimentos no mundo. Porém, numa tentativa ainda prematura, muitas das vezes a ciência falhava em explicar os fenômenos da natureza. Isso dava margem para que algumas pessoas, alguns religiosos, tomassem essas lacunas, essas falhas onde a ciência não conseguia explicar e utilizasse de um argumento divino. E por que elas faziam isso? Conhecimento é poder. Como os religiosos usavam de argumentos metafísicos para explicar a natureza, enquanto a ciência, ainda muito despreparada, não tinha como contra-argumentar, isso fazia com que as pessoas se submetessem a esses religiosos, já que eles detinham o conhecimento e a explicação de todas as coisas. Então surgiu o maior inimigo da ciência, o Deus das lacunas. Muitos religiosos invocavam essa entidade como explicação para aquilo que a ciência não dava conta de explicar ainda. Isso concedia a eles uma enorme influência sobre a população, porque através de explicações metafísicas, utilizando desse Deus das lacunas, eles sempre teriam respostas para aquilo que às vezes intrigava o ser humano ou até mesmo amedrontava. Essa discussão, essa briga entre o Deus das lacunas e a ciência, ela teve seu ápice ali por volta do fim da Idade Média. Porém, no século XVII, um cristão conhecido como Galileu Galilei desenvolveu o que ficou conhecido como a ferramenta mais poderosa da ciência, o nada famoso método científico. Método científico é um conjunto de regras e sequência que orienta o desenvolvimento de qualquer pesquisa científica. E como todos sabem, a ciência foi progredindo e se tornando capaz de trazer boas respostas para as lacunas que antes existiam. E daí tivemos uma virada no jogo, porque a cada explicação que a ciência trazia, uma lacuna era tampada. E o Deus das lacunas ia perdendo a sua utilidade ou a necessidade de existir. Então, a cada avanço científico, Deus vai sendo menos necessário? Não! O que narramos aqui não foi um confronto entre a ciência e as religiões, e sim um confronto entre a ciência e o Deus das lacunas, que pode ser utilizado por qualquer religioso de qualquer religião. Para entendermos melhor, vamos ficar com uma rápida citação do físico brasileiro conhecido como Marcelo Gleiser. A ciência não mata Deus. De fato, dentro da comunidade científica existem muitos ateus. E desses muitos ateus, existem muitos que têm um certo desprezo por religiões e religiosos. E por que disso?
A guerra entre a ciência e o Deus das lacunas não foi nada pacífica. Muitas pessoas perderam suas vidas sendo oprimidos por seguidores dessas pessoas que acreditavam no Deus das lacunas. Um exemplo disso foi Galileu Galilei, que quase foi levado à fogueira, e um outro exemplo, ainda mais dramático, foi Giordano Bruno, que era teólogo e também pesquisador, que foi queimado vivo devido aos seus estudos na área científica. Então, no meio dessa guerra toda, não havia uma distinção entre a religião e os religiosos que se aproveitavam de uma religião e invocavam o Deus das lacunas para exercer poder sobre a população. Então, como não havia muito essa distinção entre a religião e esses tipos de religiosos mal intencionados, acaba que hoje muitas pessoas, principalmente dentro da comunidade científica, não veem com bons olhos nem religiosos e nem religião. Por quê? Porque eles ficam com a sensação de que um religioso que pertence a uma determinada religião, ele pode a qualquer momento querer invocar um Deus das lacunas para explicar algum fenômeno. Isso que não é aceito em nenhum momento dentro da ciência. A gente jamais pode invocar esse Deus das lacunas porque isso mata totalmente a filosofia da ciência, que é buscar por respostas e não aceitar respostas metafísicas. Mas aqui temos o ponto mais importante desse vídeo, o clímax. É que o ateísmo não é uma coisa científica. Para entendermos, vamos ficar com mais uma citação de Marcelo Gleiser. O ateísmo é uma crença na não crença. Então você nega categoricamente algo contra o qual você não tem provas. Isso é totalmente contrário ao método científico e, sendo assim, contrário à ciência. Mas não se engane, pois a crença em um Deus também segue os mesmos padrões. Só para deixar claro, nesse momento nós não estamos mais falando do Deus das lacunas. Nós estamos falando do Deus de qualquer religião que concede aos seres humanos alguma ética, moral ou sentido para a vida. Para finalizarmos, devemos entender que tanto o crer quanto o não crer não se enquadram no âmbito científico. Isso porque ambos não estão alinhados com o método científico. A premissa da ciência não é estudar eventos ou seres transcendentais, mas estudar a natureza que nos cerca. Agora, vamos fazer um ensaio mental. Digamos que em algum momento o ser humano consiga provar a existência de um Deus de alguma religião. Caso isso fosse possível, teríamos dois eventos importantes. O primeiro deles seria o surgimento de uma área do conhecimento e pesquisa que não seria ciência. Nós poderíamos chamar de chinforínpola. Isso porque a ciência ela não se propõe a estar buscando por essas respostas. Então diríamos que a chinforínpola provou a existência de Deus e não a ciência. O segundo ponto seria a aniquilação de toda e qualquer religião, incluindo a religião que a chinforínpola provou a existência do Deus. Isso porque todas as religiões estão baseadas na fé. E a partir do momento que passamos a ter a prova de alguma coisa, a gente não segue mais essa coisa por um ato de fé, e sim por lógica. Nós sabemos que está lá e por isso nós o seguimos. Logo, provar a existência de qualquer Deus destruiria toda a fé e transformaria tudo em lógica. Salve galera, meu nome é Jackson, eu sou físico e nesse finalzinho de vídeo eu tenho um recado para vocês. Não vou pedir like, se bem que se puder, deixa um like aí embaixo. Mas é em cima ainda do tema. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, dentro da comunidade científica, dentro da história da ciência, nós tivemos vários tipos de cientistas. Nós tivemos Galileu Galilei, nós tivemos Newton e Einstein, que eram religiosos à sua maneira, mas também tivemos Stephen Hawking, tivemos Richard Feynman e Carl Sagan, que eram ateus à sua maneira. O que eu quero dizer para vocês é que não importa se vocês creem ou não, isso não vai ser um empecilho para que vocês sigam essa área de pesquisa, a área da ciência, desde que o Deus que você, para quem tem religião, né, o Deus que você acredite não seja um Deus de lacunas, um Deus que você vai usar como resposta para questões do nosso dia a dia e das nossas pesquisas. Tá bom? Espero que vocês um dia tragam o Nobel aí para nossa nação brasileira e a gente se vê por aí. Valeu!